E aí pessoal, beleza? Esse vídeo é um vídeo muito diferente dos que eu geralmente estou habituado a fazer, mas eu acredito que seja muito importante, principalmente para aqueles que estão em viagem no exterior no momento de pandemia. E que se você já está em viagem no exterior ou pretende viajar para o exterior, você sabe que ao retornar para o Brasil, você precisa apresentar um PCR negativo para o Covid-19. A maioria das empresas aéreas, como a Emirates, por exemplo, ela coloca em seu site uma série de laboratórios em vários locais do mundo para que você consiga realizar o seu PCR. E então, se der negativo, você retornar ao Brasil com segurança. No entanto, e isso eu vou contar a partir da minha própria experiência que eu tive agora em janeiro de 2022, eu fiz uma viagem para o Egito e, como todos os passageiros que devem retornar ao Brasil, brasileiros ou não, precisa apresentar um PCR negativo. A Emirates, que foi a companhia que eu fiz a viagem, ela colocou à minha disposição cerca de 6 laboratórios que eu poderia fazer o RT-PCR. Esses laboratórios eles estão em constante atualização no site da companhia aérea e hoje você consegue observar esses laboratórios aqui. Mas qual que é o grande problema? O grande problema é que para todos esses laboratórios que estão aqui do lado, um exame de PCR custa entre 100 a 200 dólares. Na cotação atual, se a gente for comprar $1 turismo, você vai ver que $1 está quase 5,94 reais. Isso é muito caro. Você pagar 200 dólares em um teste, isso é muito caro. E é por esse motivo que eu estou fazendo esse vídeo agora. Eu tive muita dificuldade de encontrar relatos de brasileiros ou até mesmo de não brasileiros que fizeram um teste de PCR em outros laboratórios, porque o Cairo é uma cidade muito grande e existem centenas de outros laboratórios com um valor muito mais acessível e eu fiquei em dúvida se poderia fazer esse teste ou não. A empresa, por exemplo, ela não respondeu nenhum dos meus contatos. Eu acredito que isso se deva ao grande volume de ligações e também de mensagens, principalmente nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas precisam remarcar sua viagem, alterar os seus planos, porque novas medidas estão sendo implementadas a cada momento em cada país. E então eu fiquei, basicamente assim no escuro mesmo, sem saber onde realizar esse teste, porque eu não queria gastar 200 dólares em um exame de PCR. E foi quando eu fiquei sabendo, em um dos relatos da internet, que existia um hospital do câncer no Cairo que também fazia esse teste de PCR, mas não se sabia se a Emirates poderia aceitar o resultado negativo deste laboratório, já que existia uma pré-seleção dada pela própria Emirates. E então eu tive que arriscar. Então eu peguei um Uber um dia antes de viajar e fui até o hospital. O endereço é esse que aparece aqui embaixo e essa daqui é a entrada do prédio que vocês estão vendo aqui ao lado. Bom, onde se faz o teste do PCR não é nessa entrada. Você vai ter que, na entrada principal mesmo, vir para a direita e encontrar até essa outra porta aqui, ó. E é nessa porta que você deve entrar e lá você vai ser atendido por um recepcionista e você vai ver lá uma grande quantidade de pessoas fazendo o teste. Eu fui logo cedo, eu acho que era mais ou menos umas 8 horas da manhã, eu não peguei fila alguma e o teste só demorou cerca de 10 minutos. Para tudo, para a entrevista, para o pagamento e também para realizar a coleta do material. O resultado, ele saiu no mesmo dia, cerca de 2 horas depois, mas eu não peguei nada impresso nesse mesmo dia, porque eu deveria voltar ao mesmo hospital com 24 horas para receber esse teste aqui, que tem um QR Code e também contém um carimbo e a assinatura do hospital. Bom, embora eu tivesse um resultado negativo para o PCR, eu não sabia se a Emirates iria aceitar esse resultado aqui. E então eu passei cerca de 24 horas numa angústia desgraçada, porque eu não sabia se ela iria realmente aceitar, já que esse laboratório ele não estava na lista dos laboratórios que seriam aprovados pela companhia aérea. E então eu fiquei morrendo de medo durante esse tempo todo, durante 24 horas. Mas aí quando eu cheguei no aeroporto do Cairo, a única coisa que ele observa basicamente é se apresenta um QR Code e se esse QR Code ele vai levar o funcionário lá da companhia aérea para um link do laboratório ou do hospital que contenha esse mesmo exame com as mesmas descrições, com o dia e o horário da coleta e se o resultado é ou não positivo para a Covid. Bom,
Então é isso. Então eu fiquei assim, muito feliz, né? Porque eu só paguei 600 libras egípcias. Isso dá mais ou menos R$200. Se eu não tivesse feito no Hospital do Câncer Pediátrico, lá no Cairo, eu iria pagar cerca de $100, ou seja, R$600, ou até mesmo $200 se eu quisesse receber o resultado em 2 horas. Qualquer coisa, se tiver dúvidas ainda em relação à localização, eu posso ajudar vocês depois. Até mais, galera, e boa viagem!